Mais de 90% dos autores de livro no Brasil não chegam à segunda edição. Dani, o porquê que isso acontece? Ricardo, existem vários fatores, mas geralmente o fator está muito numa falta de honestidade do escritor com ele mesmo. Tá? Aí eu estava achando que vinha da falta de honestidade da editora ou do autor com a editora, etc. e tal, mas na verdade é a falta de autoconhecimento dentro desse processo. Eu acho que com honestidade a gente pode puxar, né, da honestidade que eu quero dizer, a gente pode puxar algumas vertentes, né? Eu acho que uma honestidade dele se conhecer e saber seus pontos fortes, até onde ele pode ir, o que ele tem que delegar. Muitas vezes de uma falta de honestidade dele com o possível leitor dele. Às vezes ele não está realmente comprometido com o benefício real do autor. Às vezes ele está escrevendo um livro só para ele mesmo e ele não se dá conta disso. E é o que acontece. Um livro, ele vira sucesso, ele vai para uma segunda edição quando ele é indicado. Mas se o livro não está transformando o leitor, ele não vai ser indicado. Hoje de manhã aqui estava comigo César Romão, que escreveu A Semente de Deus. Que se pegar ele, Jorge Amado, Paulo Coelho, o Roberto, são entre os escritores que mais venderam pelo mundo. A Semente de Deus dele, se eu não me engano, aí, o total de livros dele, na verdade, 25, passam de 10 milhões agora de cópias, e está em mais de 50 países. E antes dele emplacar A Semente de Deus, que foi o boom da carreira dele, ele teve 3 fracassos, ele contava aqui. E aí eu perguntei o porquê. Dani, bate, Ctrl-C, Ctrl-V com o que você acabou de falar. Então, Bosca, porque os 3 eu escrevi para mim. Preocupação no primeira pessoa do singular, o eu. E quando eu aprendi que eu tinha que escrever para o outro, que ele tem um problema a resolver, um desafio que ele quer solucionar na vida dele e não na minha, aí mudou tudo. A dinâmica do livro muda, a capa muda, o texto muda, o roteiro muda, a sinopse muda, a editora muda, tudo muda. Se você não tem o benefício do leitor em perspectiva, o livro é finito, né? O livro ele não fica atemporal. O livro ele acaba em si mesmo, ele não é um ciclo virtuoso, ele é um ciclo vicioso. E aí, eu sempre digo que um autor, antes de começar um livro, ele precisa ter o objetivo muito claro. E o objetivo é composto de 2 partes. O benefício próprio, então o que aquele livro precisa trazer para aquele autor? Mais cliente, mais aluno, mais autoridade. Essa é a primeira parte do objetivo. E a segunda parte do objetivo é a transformação do leitor. Então, poxa, eu quero escrever um livro para ter mais autoridade na área do marketing, da marca pessoal, ajudando os meus leitores a... Qual é essa transformação que você quer causar nesse leitor? Porque aí você tem um livro que para de pé. Porque ele está te gerando benefício, mas ele também está gerando benefício para o leitor. Se você só pensa também no leitor, você também tem um problema, porque aquilo não volta para você dentro daquele objetivo. E aí, quando aparece uma coisa mais urgente, você deixa o livro de lado, porque você vai apagar o incêndio. Então, um livro que vai para uma segunda edição, um livro que supera essa marca dos 90% aí que não vai para uma segunda edição, talvez seja até um pouco pior a situação, tá? Se eu não me engano, o dado exato acho que são 92% ou 96%. É uma coisa bem complicada, assim, porque são lançados por mês, hoje se dizem 2.000 novos livros por mês. No Brasil, 2.000, Dani? No Brasil, 2.000 novos livros por mês. Estados Unidos é mais, tá? Estados Unidos a gente tá falando de 25 mil novos livros por mês, é um mercado muito maior. Mas no Brasil a gente está falando mais ou menos de 2.000. Óbvio que tem autoras grandes, autoras pequenas, os independentes, os livros que são só lançados no formato e-book. Mas é muito livro sendo lançado. E dentro desse universo, dentro dessa cadeia, dentro desse sistema mercadológico, a livraria não dá vazão. O leitor não dá vazão. Então, no final das contas, são poucos os que conseguem se sobressair, chegar numa segunda edição, chegar no efeito boca a boca. Não é uma fórmula exata. Então, eu tenho um objetivo claro e eu vou ajudar o meu leitor desse jeito. Esse é o primeiro passo. Mas sem isso, o livro dificilmente faz sucesso. Dani, a gente tem a etapa de pré-lançamento, lançamento e temos o pós-lançamento dentro dessa construção. Vamos pegar aqui num espectro de 2 meses antes da data de lançamento físico, lá dentro de uma livraria, no JK, por exemplo, e 2 meses após. Ali está o alto, o boom da venda, onde é que talvez a mídia também está ali ele abordando, você também está como autor colocando mais energia. Só que você já pegou na experiência, hoje como empresária e antes dentro do mercado editorial, né, como colaboradora,
algum livro que no lançamento não tracionou, mas isso acabou engajando depois, ou isso praticamente não acontece? Não é comum, mas existem casos, até porque existem cenários em que o mercado não alcançou aquele nível de consciência. Então, por exemplo, a gente tinha muita gente falando de inteligência artificial há muito tempo, mas não tracionou, porque o mercado não estava falando daquilo. Então, a equação de um livro de sucesso não está só de dentro para fora, também está de fora para dentro. O contexto importa, o mercado importa, as livrarias, a mídia dita muita tendência, os leitores também acabam indo ali para determinados caminhos. Vou dar um exemplo aqui, que é uma analogia aqui para essa situação toda. Livro de colorir. Os livros de colorir existem há anos. Os romances eróticos existem há décadas. Mas teve um período ali que a coisa pegou e foi. Então, existe nessa equação um dos fatores que é o mercadológico. Não tem como a gente escapar da lei da oferta e da demanda, não tem como a gente escapar de como a mídia, as redes sociais, os influenciadores, de como eles ditam essas tendências, tá? Tem um efeito hoje em dia, um dos veículos, um dos programas que mais vende livro no Brasil hoje é Pânico na TV. E isso era uma coisa impensável há anos atrás. E há anos atrás todo mundo achava assim, Dani, o pessoal perguntava, né, assim, Dani, qual que é o veículo que mais vende livro? É Jô Soares? Eu falava, putz, todo mundo quer ir no Jô. Mas se você quer vender muito livro, não é Jô, é Ana Maria Braga. Então o mercado muda, o comportamento do consumidor muda, as tendências mudam. Hoje em dia você pergunta assim pra mim, Dani, será que é melhor você, eu como autor, ir numa Ana Maria Braga, num Pânico, ou talvez participar de um podcast num Flow? Então a dinâmica mudou, o mercado mudou, e o autor precisa também ser honesto com ele mesmo, de entender que ele não está dominando toda a situação. Tem coisas no controle dele, tem coisas fora, e ele precisa ser honesto no ponto de, legal, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que já passou por isso, eu preciso fazer perguntas, eu preciso entrar nesse mercado porque é um mercado. Um livro, ele não é um produto, um livro ele é um negócio, e um negócio faz parte de um mercado. Então ele precisa entender todo esse contexto para não gastar um tempão escrevendo e o livro ficar lá na gaveta. Com relação a tempo de escrita, eu digo que no lançamento a gente tem vários desafios, né? Um é você ter atitude e realmente escrever o seu livro, conseguir terminar a escrita. Segundo é você lançar. Terceiro é vender, né, após esse lançamento. Quarto é fazer com que o seu leitor chegue até o final do livro, chegue até o final da leitura. E o quinto é que, após ler, ele indique o seu livro. A gente está falando aqui de 5 pilares fundamentais para um livro ter sucesso. Mas muita gente se apega a apenas um pilar, que é a escrita. O cara passa lá 10 anos da vida postergando e aí resolve escrever. Dos últimos 2 anos da vida dedicado àquilo. Os últimos 6 meses dedicado àquilo. E depois que escreve, delarga para alguém lançar aquilo e não faz os outros 4 pilares. E depois não entende por que não deu certo, Dani. Este é o pior erro que autores continuam cometendo no mercado Brasil, que faz com que 2.000 novos livros venham para a superfície. Com certeza. Você sabe que essa perspectiva de que escrever é só um dos pilares é uma coisa que pega muitos autores de surpresa. Às vezes eu faço algumas aulas, eu dou algumas mentorias e as pessoas saem assim e falam, poxa, Dani, eu achei que o maior trabalho era escrever. Falei, não, o maior trabalho é você viver, construir repertório para ter aquele livro, né? Isso dá muito trabalho. O livro em si é um dos pilares. Depois disso, muitas vezes, você precisa dedicar a mesma quantidade de energia ou mais energia nessa divulgação. Porque o livro não é um produto que se vende sozinho. As pessoas compram livros por algumas razões. Ou ela recebeu a indicação daquele livro, que é esse quinto pilar que você está falando, pode ser de um influenciador, pode ser de um amigo, pode ser de um professor. Ou é uma leitura obrigatória, que acontece em caso de vestibular, concurso e tudo mais, ou é uma compra de impulso, tá? E muitas vezes, tanto essa compra de impulso, quanto essa leitura obrigatória, quanto essa compra por indicação, vão passar por ser conhecido, por ser reconhecido, pela pessoa olhar a capa do seu livro e fazer alguma conexão, pela pessoa ver o seu nome e ter algum tipo de lembrança. Então, dentro desse cenário, a marca pessoal é vital. Porque em todos esses 3 cenários,
A marca pessoal vai estar diretamente ligada ao sucesso e a você conquistar esses objetivos. A transmitir confiança e segurança. É isso aí. É isso aí. Você dificilmente vai comprar um livro de uma pessoa que você não sabe quem é ou que não te transmitiu algum tipo de confiança ou de afinidade ali. Então, poxa, eu peguei um livro, não conheço a pessoa, mas eu vi aqui que, trabalhou em tal lugar, cursou tal coisa, estudou com não sei... Aí você vai criando esses pontos de conexão. O livro entrou na lista dos mais vendidos. Esse livro conquistou tal resultado. Aí você vai ligando esses pontos e aí sim faz sentido comprar aquele livro. Mas é sempre assim. Ou é uma indicação, ou é uma leitura obrigatória, ou é uma compra por impulso, tá? Eu costumo dizer que o abismo de muitas marcas pessoais está no Vale da Morte, naquele hiato, naquele grande cânion que existe entre quem eles acham que eles são e quem as pessoas os consideram, ou como ele é percebido no mercado. Quanto mais você se afasta de quem você é e de quem você acha que você é, aqui tem uma derrota grande nesse meio. E quando a gente vem para o mercado de livros, não é diferente. Tem muita gente que você já lidou na sua vida com o ego lá nas alturas e pouco entrega. Tem muita gente que exige da editora que sua foto esteja na capa, né? Ou porque quer criar uma marca, ou por algum exibicionismo. E, por vezes, pode fazer sentido estar a foto daquela pessoa na capa. Mas é verdade que livros onde é que tem imagem da pessoa na capa, não obrigatoriamente, mas tendem a vender menos? Sim, e eu vou chegar lá. Mas você sabe que eu não sei se é uma bênção, se é uma sorte, mas pouquíssimas vezes eu tive que trabalhar com autores que tinham esse gap muito grande. Então eu acho que eu sempre tive a sorte, a oportunidade de trabalhar numa editora que sempre fez muito bem esse filtro, mas também de ser muito enfática na minha comunicação, de afastar as pessoas que não têm os mesmos valores alinhados a mim. Então, às vezes a pessoa fala assim, não gostei do que você falou, vou deixar de te seguir. Eu fico feliz, eu falo, que bom, que bom. Acontece isso? Acontece pra caramba. Às vezes a pessoa reclama lá e eu falo alguma coisa e falo, não, mas quem tem que ver, no Brasil o brasileiro não lê, quem tem que vender o livro é a editora, você tá falando abobrinha, vou deixar de seguir. Eu falo, isso no Instagram? Isso no Instagram, no YouTube, em live, nos comentários. Assim, eu tento ser super educada, né? Mas eu falo assim, olha, eu tô aqui trazendo a minha experiência, você pode absorver ela ou você não pode ir, mas se você não quiser, tudo bem, poxa, tem um monte de lugar pra você aprender. Vai lá, boa sorte. As pessoas querem lançar um livro e depois acreditam que é a editora que tem que fazer todo o trabalho de distribuição. É isso. Grande parte ainda pensa assim? Uma boa editora vai fazer a distribuição, tá? O papel da editora é te entregar um produto, um livro muito bem feito, muito bem construído e fazer essa distribuição. O papel do autor é fazer as pessoas chegarem naquele livro. Então, tem que se encontrar no meio do caminho. O que muitos autores acham é que não. Que o marketing todo está na editora. É, que o autor vai até escrever o livro e a editora faz todo o resto. Mas não é isso. O autor, ele entrega o livro para a editora e ele tem que levar os leitores até o livro. A editora tem que fazer o livro chegar nos pontos ali de tangentes com a audiência, porque não adianta, você não consegue comprar um livro que não está disponível, né? Uma boa editora precisa fazer esse trabalho de distribuição, por isso que muitos autores falam assim, quero ter liberdade criativa, quero colocar minha foto na capa, a editora não quer, então vou me autopublicar. A maior dificuldade dos autores autopublicados é justamente ter uma boa distribuição. E livro que não é achado dificilmente vai ser comprado. É uma questão de física, né? Você não está vendo o produto ali, as pessoas não vão comprar. Mas o grande ponto é que a grande virada de chave do autor que faz sucesso é quando ele descobre que quando ele constrói audiência e vende o livro, ele está se ajudando a conquistar aquele primeiro objetivo dele. Entendeu? Ele não está só trabalhando para vender livro. O livro tem um objetivo. E se ele deixa para a editora fazer, a editora não necessariamente vai fazer. E talvez nem seja do interesse da editora fazer isso. Porque a editora tem muitos livros, tem muitos títulos, tem autores que estão trabalhando pelo livro. Lançando 7, 10, 15 livros. Tem editoras lançando 80, 70 livros por mês. Por mês? Por mês. Então, o autor precisa entender que ele é um autor empreendedor. O livro é um negócio, ele tem que correr atrás. Aí você perguntou da capa, né? Não é que o livro vende menos. Eu vou inverter um pouco a dinâmica disso. As pessoas compram livros de pessoas que elas conhecem ou com quem elas tiveram afinidade. Dificilmente você vai comprar um livro com uma pessoa na capa que você não sabe quem é.
que você nunca ouviu falar. Você tá lá, aquele livro que tá a foto do Moro, ok, conheço o Moro. O Pablo Marçal, conheço o Marçal. Agora vem um micro, um nano influenciador que quer botar sua imagem na capa. Vou passar direto. Imagina que no ponto de venda, tudo bem que hoje a maior parte das compras de livros são feitas de forma online. Hoje mais ou menos 60% do market share está no digital. No livro físico sendo vendido digitalmente. Brasil isso, Dani? Brasil. Tá. Mas imagina que já pessoa... estava maior. Ainda não. É 40% na livraria? Ainda é 40 porque a gente tem muitas livrarias independentes, a gente tem muitos eventos literários, a gente tem muitas pessoas que vendem o livro por conta própria. Então, hoje, óbvio que esse número pode variar um pouco se a gente está falando de romance, de ficção, de autoajuda, de poesia, mas a média tá aí 60%, tá? Mas imagina que a pessoa tá passando na livraria e você tem ali aquela mesa com, sei lá, 10 por 6, assim, 60 livros ali, né? 10 livros na horizontal e na coluna ali mais 6. E daí tá o bonitão lá que ninguém conhece. A pessoa vai passar o olho, assim, ela fatiou, passou, né? Ela vai olhar assim e ela vai fixar em um ou dois, ela não vai olhar um por um. E se ela bateu o olho no rosto de uma pessoa que ela não conhece ou não reconhece ou nem fala, eu acho que eu conheço, ela vai passar direto. Então, o autor, muitas vezes, quando ele não é conhecido, reconhecido, às vezes ele perde uma oportunidade de conquistar um leitor porque decidiu colocar a foto na capa dele. E também tem uma coisa, né? Geralmente, capa com retrato, ela é associada com biografia. E tem gente que não gosta de ler biografia, tem gente que quer o manual, tem gente que quer o guia, tem gente que quer o livro de referência, não está necessariamente interessado. Tem o seu público, com certeza tem, mas o que um autor precisa entender, e esse é o papel da editora, né? Que é situar o autor, explicar para ele tudo isso, é que o leitor tem expectativas. Um leitor de biografia tem expectativas diferentes de um leitor de desenvolvimento pessoal, de marketing, de carreira. Eu quero ler um livro de corrida. Pô, se tiver uma foto de um cara correndo na capa, pode fazer sentido. Mas se tiver um retrato e eu não conhecer ele, talvez eu não compre o livro. Eu vou passar direto porque eu vou achar que é uma biografia qualquer e não um livro de corrida. Então, essa expectativa do leitor precisa ser... A expectativa daquele gênero literário precisa ser uma coisa que o autor precisa entender e que a editora também precisa transmitir para o autor. Depois que eu soube que nem a biografia do Obama tracionou no Brasil, aí fui me informar e fiquei sabendo que biografias geralmente têm uma grande dificuldade, inclusive, de venda, né? Qual a sua experiência, Dani, dentro desse processo? Isso ainda acontece dessa maneira? Ou a biografia, geralmente, ela vende depois que o cara se foi, e aí vira o nome de rua? Não tem uma fórmula exata, tá, Ricardo? Eu acho que quando a pessoa provavelmente já atingiu ali o ápice, né? Ela já fez, já causou todo o barulho que ela deveria ter causado, é possível que ela venda muito da biografia dela. Mas às vezes é uma questão de empatia mesmo. Vou te dar um exemplo. O livro do Steve Jobs, que é escrito pelo Walter Isaacson, que hoje é o maior biógrafo, foi um livro que vendeu muito. Eu em casa tenho 3 versões. Eu tenho a versão em inglês, em português e digital. Porque eu li o livro em português e falei, pô, muito bom. Eu acho que talvez seja melhor em inglês, né, na língua original. E aí o livro era muito bom, só que ele é muito grande. Aí eu falei, putz, eu quero levar pra ler, mas não quero carregar aqui esse quilo de livro. É aquele que a capa tá a foto dele preto e branco? Essa mesma. Aí eu comprei o e-book. Então, o comportamento do consumidor, ele vai depender muito dessa tendência de mídia. Então, talvez o livro não tenha tido um bom trabalho de PR, um bom trabalho de divulgação. Ele não veio para o Brasil divulgar o livro, então isso também faz diferença. Quando se traz quando se vende os direitos de uma biografia, geralmente a editora original, ou o agente literário, já meio que organiza um tour nos países foco. Então, quando a gente está falando de livros que vêm para fora, poucos fazem coisa no Brasil. Por isso que muitas vezes esses livros não pegam tração. Então, por exemplo, as últimas biografias que são recém-lançadas, Obama, que faz mais um tempinho, mas a gente teve agora do Elon Musk, a gente teve do Príncipe Harry. Foram livros que estão ali, ok. Mas o livro que está sempre na lista é o do Barsi. O Barsi tá na lista o tempo todo. Quem foi a editora que lançou o Barsi? O Barsi, eu acho que é HarperCollins, não tenho certeza. Mas tem editoras no Brasil que são mais focadas em biografia, certo? Tem algumas que têm uma certa tradição, mas não necessariamente elas são 100% especializadas. Hoje as editoras elas têm uma gama relativamente ampla
de nichos em que elas trabalham, justamente porque um livro aqui foi bem, então legal, abrimos uma porta em romance, abrimos uma porta em biografia, vamos atender esses leitores que gostam de biografia. Então as editoras geralmente elas têm ali 2, 3 ou 4 frentes em que elas costumam trabalhar e às vezes em selos diferentes. Dani, apesar das editoras variarem em diferentes temas, para mim fica cada vez mais claro a cultura, a característica de cada editora. Uma gosta de investir muito no design, né, ou na experiência do próprio papel, né, e do colorido, e as laterais em cores diferentes. A outra já investe mais num perfil de lançamento e tipo de locais onde é que distribui, e aí a gente vai tendo características diferentes entre editoras. Bom, onde é que eu chego aqui? A gente ainda está falando de livro físico, né, papel aqui. Para onde é que vai esse mercado? Se hoje a geração que mais tem poder de compra é a Y, né? Mas daqui a 10 anos, quem estará com maior poder de compra na sociedade será a geração Z, aquela que nasceu de 97 até 2010 aproximadamente. Z, alfa, a demanda por livro físico teve uma grande mudança comparada às gerações Baby Boomer X e Y, onde nós fomos educados no papel, na apostila, na Barça. Né? Fazendo analogia até ao Barça. Na Barça. O Barça da minha época da Barça. E para onde é que vai esse mercado, na sua visão? Vamos lá. Eu não sou futuróloga nem oráculo, né? Então é complicado falar. Mas manja dos Paranauê. Eu acho que o livro, mais do que um produto físico, isso daqui, ele é uma forma de construção e disseminação de conhecimento. E talvez mude o formato. Mas o que eu acho que não vai mudar e o que não pode mudar é um trabalho de curadoria muito bem feito. Porque eu costumo falar que todo mundo tem um livro dentro de si. Mas nem sempre tem alguém pronto para publicar aquele livro, tá? Então, no futuro, o que eu vejo o formato pode mudar, a proporção pode mudar, mas sempre vai existir um caminho para a busca de conhecimento. Seja um livro que virou documentário, um documentário que virou livro, um livro que virou série, uma série que virou filme, uma banda que virou... Mas o conhecimento sempre vai ter o seu espaço, tá? Isso não acho que vai mudar. Às vezes eu tenho um autor que fala assim, pô, Dani, eu ganhei mais com o meu canal do YouTube do que com o meu livro. Aí eu falei assim pra ele, mas se você não tivesse o livro, você acha que o seu canal ia estar bombando? Ele falou, não. Então o livro como ferramenta, como um mecanismo de disseminação de conhecimento, mas principalmente de transformar, vou usar extremos, tá? Mas de transformar uma pessoa comum numa autoridade ou de tangibilizar a intelectualidade dela, nunca vai deixar de ser uma ferramenta, tá? Nunca vai deixar de ser uma coisa poderosa. E as pessoas sempre vão buscar novas formas de conhecimento, novas fontes de conhecimento, novos lugares para se desenvolver ou para entretenimento. Hoje o livro basicamente tem 2 funções, gerar conhecimento ou gerar entretenimento. Então um livro de romance está competindo com o Netflix. Não tem como negar isso. No futuro, respondendo a sua pergunta, no futuro eu vejo que vai precisar existir muita responsabilidade dos editores com essa curadoria, de não trabalhar só pelos livros de oportunidade que vão vender porque a pessoa tá bombando. Então vai precisar existir... Os editores, eles vão precisar se tornar mantenedores desse portal do que é relevante e do que não é relevante, tá? O formato físico vai continuar existindo, o formato digital vai talvez cresça um pouco, mas não adianta, as pessoas elas muitas vezes estão buscando essa desconexão com o digital, com aquela conturbação de barulho e de coisa visual. Elas querem só se concentrar num livro, senão elas querem meditar. Então, dentro desse processo, Ricardo, eu acho que talvez se a meditação perder espaço, talvez a leitura também perca espaço. Mas o livro é um lugar onde as pessoas vão para descansar, para relaxar, para aprender, para buscar entretenimento. Eu não acho que vai sumir. Talvez mude um pouco a proporção. E agora, onde é que entra o ChatGPT dentro do próprio mercado editorial? Como um aliado, como um concorrente, como um substituto de ghostwriter? Muita gente fala que a velocidade da tecnologia não acompanhou a velocidade ética, moral, né?
E talvez isso seja verdade, mas as grandes companhias que estão distribuindo livro, distribuindo conhecimento, já estão criando mecanismos. Então, por exemplo, hoje, eu estava lendo um artigo um tempo atrás que a Amazon já tem formas de descobrir se aquele livro foi gerado através de ChatGPT, pura e simplesmente, ou não. E esse tipo de conteúdo já está sendo barrado, tá? Em muitos lugares. Eu uso muita inteligência artificial no meu negócio. Mas eu não uso para substituir o Ghostwriter. Eu uso ele da mesma forma que eu teria, talvez, um brainstorm, que eu gastaria ali 2 horas para fazer um brainstorm a respeito de um subtítulo, a respeito de a construção de um público-alvo. E eu não preciso gastar mais todo esse tempo. Sabe por que eu uso muito hoje o ChatGPT? Eu tenho aliás, fica aqui a dica, tá, para os escritores. A melhor forma de começar um prompt, né, uma pergunta assim no ChatGPT, é com uma pergunta, tá? Então, por exemplo, eu quero traçar o perfil do meu leitor ideal. Ou senão eu quero escrever uma sinopse pro meu livro. Eu pergunto pro ChatGPT. ChatGPT, não sei se você pede por favor pro ChatGPT, mas eu peço por favor pro ChatGPT. ChatGPT, por favor, quais informações você precisa para criar para mim uma boa sinopse de livro? Aí ele vai me dar uma resposta, falar, você precisa, e ele vai listar, você precisa me falar qual que é o seu objetivo, para quem que é o livro, quantas páginas tem o seu livro, para quem que o seu livro é. Ele vai fazer uma série de perguntas. E quando eu gero o próximo prompt, né, quando eu gero a próxima pergunta, respondendo todo aquele briefing que ele me deu, cara, é uma sinopse 90% boa, assim, 90% feita já. O que eu preciso ali é inserir uma coisa ou outra. O que importa é a pergunta certa. O que importa é a pergunta certa. E o que eu digo aqui, o pessoal fala, porra, que bacana aquele teu episódio lá, Dal Bosco, fulano, porra, arrasou, né? Eu falei assim... O segredo tá na pergunta. Começa pela pergunta. O segredo tá na pergunta. E às vezes eu gastava ali 2, 3 horas pensando, poxa, eu preciso desenvolver aqui melhor a persona, o público-alvo desse livro. Deixa eu perguntar, ChatGPT, o que você precisa para me desenvolver uma persona para esse livro? Eu preciso de idade, faixa etária, e ele vai lá e me gera. E, eu teria gastado talvez, sei lá, 2 horas, 3 horas fazendo aquilo. Eu fiz uma pergunta ali bem feita pro ChatGPT, em 30 minutos eu resolvi, já funilei, e meia hora, 40 minutos eu faço o que me tomaria 2, 3 horas. Então, assim, vai evoluir. Eu acho que está evoluindo numa velocidade muito rápida. A própria versão 4.0 agora do ChatGPT, eu já estou sentindo muitas diferenças na devolutiva. Mas tem algumas coisas morais ainda que precisam ser questionadas, né? Então, já tem até ferramentas que estão validando o trabalho e verificando plágio, né? Verificando os direitos autorais ali das fontes do ChatGPT. Então, por exemplo, se você usa um mecanismo de gerador de imagem, inteligência artificial, já existe um outro mecanismo que você pode passar aquela imagem e ver se aquela imagem que foi gerada está usando outras imagens que têm um direito autoral protegido. É uma tremenda de uma ferramenta, não só para o mercado editorial, mas para quem trabalha com marketing, para quem trabalha com administração, para quem trabalha com gestão. É uma tremenda de uma ferramenta. E ainda bem que estamos caminhando numa boa velocidade de validação ética disso, tá? Na mesma velocidade que o uso dela. Mas de verdade, pouquíssimas pessoas sabem usar bem o ChatGPT. E as pessoas às vezes falam, vai subir... Vamos estudar, vamos entender um pouco, coloca a mão na massa ali para você sentir de fato o quanto que aquilo... Eu acho que às vezes é muito uma sensação de ameaça, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou escritor, mas vai vir um ChatGPT, e vai escrever um livro. Calma, vai lá, estuda, usa ele a seu favor. Então, poxa, não trata ele como inimigo, tenta entender ele para você usar ele a seu favor, porque se você não tá usando, tem outros escritores usando. Vamos buscar tirar o melhor disso, né? Não vamos só deixar a gente ser paralisado aí. Dani, eu tenho aqui, logo à minha frente, vários livros de sucesso. Lelo Apovian, Paola Guaraná, Aurea Aguiar, Tônia Casarim, grande Arnone Caldar, né? Mora em Balneário Camboriú, Boa Vida, né? Boa vida. Se a gente falar para ele Boa Vida, ele vai fazer assim, que Boa Vida, eu tô trabalhando quando vocês estão aí gravando. Esse trabalha pra caramba, trabalha, nossa. Né? A gente tem pessoas completamente diferentes que eu acabei de falar aqui. Sim. Com livros também temáticas diferentes, mas que eles têm um ponto que os une,
são livros que alcançaram o sucesso, seja lá o que cada um considerou o sucesso dentro da sua obra, alguns em termos de vida, outros em projeção da sua marca pessoal para vender outros produtos do seu ecossistema, outros porque ganharam visibilidade mídia, outros porque conseguiram transformar mais pessoas, mas deve existir um ponto comum entre qualquer livro de sucesso, ou talvez qualquer autor de sucesso. Você já chegou na sua maturidade dentro desse mercado a descobrir qual que é essa característica? O que os autores de sucesso têm em comum? Ricardo, eu tive uma sorte muito grande de trabalhar nesse mercado por algumas razões. Primeiro que eu tive mentores incríveis, né? Não só as pessoas com quem eu trabalhei, que me guiaram, que me orientaram e que com muita generosidade e carinho me transmitiram o conhecimento deles. Também os autores com quem eu trabalhei. Então, eu passei por, 500, 600 autores que cuidei dos lançamentos. E com cada eles eu aprendia muito, né? E existe uma grande característica que todos eles tinham, tá? De todos eles. Eles são incansáveis. Eles são incansáveis, tá? Uma ideia não deu certo? Eles vão para a próxima. Eles se reorganizam, eles reestruturam, eles não desistem do livro deles. Muitas vezes o livro que não deu certo é o livro que não deu certo porque o autor parou de trabalhar nele. Aquela pergunta que você fez, poxa, tem livro que dá sucesso no futuro? Tem livro que dá sucesso no futuro, tem livro que dá sucesso na hora porque o autor se planejou antes, então ele já previu todos aqueles problemas que poderiam acontecer no lançamento, ele está sendo incansável 1 ano antes do lançamento, entendeu? Ele não deixou para ser incansável depois. Então, eu acho que essa é uma característica, alguns chamam de resiliência, outros chamam, mas eles são pessoas que você vê que, poxa, não deu certo, e agora? Eles não se deixam abater. Eles não se deixam abater e eles estão sempre buscando aprender e se conectar e encontrar essas oportunidades onde talvez o livro não abriria essas portas, ou eles não conseguiriam abrir essa porta sem ter o livro na mão. Eles são incansáveis, eles estão sempre buscando uma forma de encaixar o livro no contexto deles, do negócio deles, do mercado deles, porque eles sabem que é isso que vai fazer o livro ir para frente. Eles não deixam o livro morrer. Agora a gente vai nessa mesa o caminho para o outro lado, porque depois de 500, 600 autores que você trabalhou dentro da sua jornada profissional, tem pessoas fantásticas, mas também tem muita gente mala. E aí não precisa citar o nome, mas quem foi o cara, ou melhor, se não vai citar o nome, quem foi o perfil mais mala que você já pegou na frente até hoje? Eu não sei se mala é a palavra certa, mas eu acho que o autor que mais me dá trabalho é o autor que não é prático. Ele não é prático. Mas o não prático no sentido de ser prolixo, em termos de narrativa, aquela reunião que era para ser objetiva, 40 minutos, o cara quer ficar 4 horas e não chega a lugar algum, ou não é prático em termos da própria, já para o go-to-marketing, né? No sentido de nação já de venda? É um mix, é um pouco disso, é um pouco de insegurança, de talvez não ter certeza que o livro tá tão bom, ou talvez aquela insegurança de que, poxa, eu tô me expondo e se não parecer que tá muito bem feito, não vai ficar legal para mim. Então, às vezes, o autor não ser prático, não ser objetivo, é a pontinha do iceberg de uma série de coisas que podem surgir. Esse geralmente, não sei se mala é a palavra, mas esse geralmente é um autor que não vai, que você às vezes precisa mais fazer um trabalho ali terapêutico pro livro desencantar do que de fato técnico. E tudo bem, porque, poxa, você depositou o conhecimento da sua vida, a sua experiência num livro para você ser julgado. Então nada mais justo do que a pessoa se sentir um pouco insegura do que, poxa, eu tô me expondo pra caramba aqui, né? Mas às vezes essa insegurança trava. Às vezes essa insegurança, você vê que a pessoa tá derrapando ali, aí você tem que falar, então, peraí, vamos resolver primeiro o que tá te segurando, primeiro o que tá te deixando inseguro, porque se continuar desse jeito, a gente vai fazer 5 reuniões, 10 reuniões, vai falar com 10 editoras, a gente vai fazer 10 capas e nenhuma nunca vai estar boa. Porque a gente precisa trabalhar para resolver um problema, a gente precisa trabalhar para resolver um próximo passo para o seu livro sair, depois que o livro sair, divulgar e tudo mais. Às vezes é isso que trava um projeto, às vezes é isso que eu falo assim, puta, que cara mala. Não é mala. O trabalho não rende. Quando você começou a fazer as mudanças, tentar buscar os seus sonhos na vida, né? Quando veio para a cidade, além da dificuldade financeira,
O perfil do povo era diferente? Teve dificuldade? Era um pouco diferente. O que era? Mas era um meio de sobreviver, né? Claro, tem gente que está bem colocado, outros estão Lá embaixo. lá embaixo, e ali vai, Na roça o pessoal se ajuda mais? se ajuda. Só que é em serviço, não é financeira. Porque também não tem. Não tem. E qual foi a coisa que você fez na sua vida que você mais prejudicou a sua saúde, você acha? Cigarro, Cigarro. cigarro. Conseguiu recuperar, sair do vício até hoje? Não sair. E se você pudesse dar um recado para a juventude, que muitas vezes não está tão atento à sua saúde, qual é a dica que você daria? Pare de fumar ou não aprenda. Não aprenda a fumar. Anos dentro desse mercado, você sai de colaboradora de intraempreendedora para empreender. Quando foi o ponto de virada dentro dessa jornada? Ou por quê, né? Tomou a decisão aí de, daqui para frente vou com 3 sócios, me, myself and I. Olha, o meu ponto de virada, eu acho que foi um ponto de virada para muita gente, foi pandemia. Tá? Eu tava com um filho de 6 meses em casa, estourou pandemia, ele precisando aprender a andar. E ele Foi bem na pandemia, no seu caso? Foi bem na pandemia. E ele aprendeu a andar na varanda de casa. E eu sempre fui uma pessoa que valorizou muito liberdade, né? Eu sempre gostei de viajar, inclusive, uma das coisas que eu mais sou grata na minha jornada é de ter tido um trabalho ali, uma coisa séria, até que eu tinha muita flexibilidade. Então eu podia tirar férias quando eu quisesse, eu podia sair, hora tal. E eu vi o mundo do meu filho reduzido a uma varanda. Eu falei assim, não dá. E como ninguém tinha aquela perspectiva de quanto tempo ia durar, eu falei, a gente precisa sair daqui. Mas o meu trabalho sempre envolveu muita reunião, muita viagem, muito evento, chegar em casa 10 horas da noite, passar o fim de semana em evento e pra fora. Eu falei, então peraí, se eu quero fazer uma mudança de expandir o mundo do meu filho estando presente, não é só o local geográfico que eu preciso mudar essa situação como um todo. E eu sempre tive essa sorte de ter mentores incríveis perto de mim, que sempre me empoderaram muito, né? Até mesmo dentro da empresa. Então eu sempre tive essa mentalidade empreendedora de poder, que nem você falou, empreender lá dentro. Então foi uma transição complicada, porque você deixa de ter uma coisa segura todo mês, né, pra você ir lá e se aventurar. E foi uma decisão meio repentina, né? Ninguém tava planejando pandemia, ninguém tinha reserva de emergência pra pandemia, ninguém tinha uma reserva de emergência. Falou, vou passar 6 meses em casa, 3 meses em casa. E nem reserva emocional, porque ninguém nunca tinha lidado com isso. Pois é. Então, foi uma decisão que pra mim, quando eu vi meu filho ali aprendendo a andar na varanda, eu falei assim, eu quero gravar esse momento pra mim. Porque toda vez, eu tenho muito carinho, né, pela editora, eu falo, toda vez que eu pensar em desistir de sair, eu preciso lembrar dessa cena. Então, eu ancorei aquela cena do meu filho tentando aprender a andar na varanda. Eu falei, toda vez que eu senti balançada, eu falei, não, eu quero voltar pro mercado, eu quero voltar pra editora, eu não quero sair, eu não quero ir embora, eu preciso voltar nessa imagem mental e falar, não, eu tenho um objetivo, eu tomei a minha decisão e tô tomando essa decisão por causa disso. Então eu me ancorei muito nisso. Mas foi um processo longo, eu acho que eu comuniquei que eu ia sair em, sei lá, janeiro, e eu fui sair em novembro só. Eu fiz quase... Não, a pandemia foi março de 2020. Eu decidi em tipo abril Brasil. E eu fui sair em novembro, dezembro. Só foi um phase-out longo, até porque eu tinha projetos em andamento, tinha autores assinados, e muitos dos autores que estavam lá, eu que negociei, né, ali as primeiras conversas e tudo mais. Então eu tinha ali uma coisa de passar a bola, mas também de conduzir lá internamente o processo dos autores. Mas a editora sempre rodou super bem, então foi uma coisa bem tranquila de fazer. Achei eu que tava meio apegada também, assim, de não querer sair. E quando a gente vai para essa nova vida, a gente, claro, tem ganhos. Liberdade financeira, no sentido de não existe apenas um CNPJ limitando você ou quanto vai ganhar naquele mês, porque é a sua marca, a sua estratégia que acabam impulsionando isso, que pode ir bem para cima. Sua liberdade de tempo, que é o que você buscou, inclusive, agora com a sua família. E a liberdade geográfica, porque hoje você vive do ambiente digital. Só que teve alguns cagaços, ou algumas coisas que talvez a Dani viu que ela é assim, caramba, seja na graduação, seja no colégio, seja anos trabalhando no mercado como funcionária, ninguém me ensinou né,
qual foi a pior habilidade técnica que você viu que não tinha e que você era ruim pra cacete? Talvez que agora tá mais ou menos, ou até ficou muito boa em fazer tal coisa. Mas o que você viu que você era ruim ou que desconhecia no começo? Alguma coisa sempre marca quando a gente vem a primeira vez empreender. Marca. E você sabe que, assim, graças a Deus eu tenho um marido incrível. Assim, um marido incrível, que já tinha um pouco de experiência no digital, mas que, assim, o que eu tenho de bagunçado, ele tem de organizado. Então, nós somos yin e yang, assim, complementares, total. Oriental, desorganizado, não tem como. Não, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Tem como isso, né? Eu sou caótica. E, cara, eu não cobrava as pessoas. Eu tenho problema pra emitir nota fiscal. Assim, e aí o meu marido, ele é o cara assim, Dani, tudo que dá pra automatizar, a gente vai automatizar. Não dá pra você gastar tempo com isso. Então, os meus primeiros trabalhos, cara, eu esqueci de emitir nota fiscal. E aí ele falou, não, Dani, então peraí, vamos ajeitar, vamos organizar. E essa é uma das coisas que ele faz. Mas, poxa, eu saí de... Tem a sua pergunta em 2 respostas. Eu saí de sei lá, 2 mil seguidores pra 20... Bateu 28 hoje, para 28 mil seguidores em 3 meses. Cara, meu marido é muito organizado. E isso é fruto do trabalho dele, de organização, de falar assim, Dani, você vai fazer A, B, C, desse jeito e me dá isso que eu vou transformar isso em seguidor. Então, assim... Ele é o direcionador. Ele é o direcionador. Ele é o organizador da bagunça. Até quando a gente tá lá em casa e, cara, meu filho faz aquelas... Eu falo, Dani, eu não consigo... Tá bom, vai, vamos arrumar. Então, a minha organização como empresária é uma coisa que sempre foi complicado para mim. Inclusive, quando eu era líder, quando eu era gestora, quando eu era diretora, eu colocava mecanismos de organização e eu precisava contratar pessoas mais organizadas que eu, que colocasse a coisa em ordem. Então, tudo tinha ali um sistema, tinha um Kanban acontecendo, tinha os fluxos acontecendo, porque eu precisava ver que estava tudo certo. Mas como seu índice de criatividade é maior, muitas vezes o índice de entrega fica prejudicado. E aí eu precisava compensar, né? Porque, poxa, eu fazia ali coisas mega incríveis, criativas, mas eu via que aquela coisinha básica não estava feita. Então eu precisava ali me organizar. Eu acho que muito do nosso crescimento, seja no digital ou não digital, a gente saber nossos pontos fracos, né? Então eu consegui identificar isso cedo em mim e me cercar disso. Então quando eu fiz essa transição, eu falei, poxa, que bom, eu sei que talvez eu tenha um ponto muito fraco de cobrar, de automatizar, de fazer as coisas, mas meu marido é um gênio nisso. E assim, não que ele seja um cara super metódico, ele não é, mas ele é muito preocupado em automatizar as coisas. Então, assim, eu não vou fazer uma coisa operacional 2 vezes, eu vou fazer uma vez e daquela uma vez a próxima tem que ser 1000 vezes mais fácil. E isso é o que dá agilidade para nossa criatividade, né? A gente não consegue ser criativo se a gente tá ali atolado em papelada. Então, meu marido, Ale, ele é o gênio da parte técnica, das LPs, do tráfego, do crescimento, da gestão. Ele fala assim, Dani, eu tô te vendendo, né? Falou, pode me vender. Ele também largou na pandemia o que fazia e veio com você? Não. Na verdade, ele é arquiteto e designer de produtos por formação, trabalhou com arquitetura um tempão. Só que ele descobriu cedo que ele não queria ter chefe. Então, há uns 5, 6 anos atrás, ele largou a vida corporativa e começou a buscar formas de empreender online. Então, ele sempre veio desenvolvendo essas habilidades que um lançador tem, né? No mercado digital, a gente chama de lançador. Então, eu tenho um lançador em casa, cara. Então, pra mim foi incrível, porque ele me complementou de uma forma que me deu muita segurança para poder ir de cabeça nesse... Porque você sabe, né? Às vezes não tem como você não ir de cabeça. Então, ele me deu muita segurança de poder ir de cabeça e saber que eu podia contar ali com tudo que eu tinha de falha e me ajudar. Quando a gente está trabalhando por um CNPJ, o nosso tempo, ele tem uma agenda particular, uma agenda reservada para aquela função e muitas vezes a gente perde tempo em questões que a gente não gostaria. Hoje você tem a condição de fazer a sua agenda, entre aspas, porque você também depende do mercado que tem que atender. Mas no que você, desde quando virou empresária, não perde mais tempo na sua vida? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso, porque muitas pessoas do mercado falam assim, mas Dani, você gasta muita energia respondendo aquelas pessoas ali que nem sabem para que lado que o baralho roda. Então o pessoal vem e pergunta, Dani, minha capa tá boa? Cara, eu respondo, sabe? Eu fico com dó de não responder, porque eu tenho tanta experiência de mercado e para mim é um negócio que vai tomar 5 minutos e para a pessoa é uma coisa que vai economizar 2, 3 anos de divulgação ou de um livro que não vai dar certo.
Então, eu acho que se você fizesse a pergunta assim, Dani, o que você faz que você não deveria fazer? Eu acho que assim, treinar uma equipe que possa responder por mim algumas coisas. Porque eu ainda dou muita atenção a coisas relativamente simples e operacionais, que é o meu jeito de ser, eu gosto de cuidar de todo mundo. E talvez faça parte também do seu brainstorming. Eu acho né? que Voltando aí à correlação que a gente fez lá com o ChatGPT, de também identificar o seu próprio mercado. Sim. A sua própria empresa está no processo de maturação. É repertório, eu acho que é repertório. Logo mais a casca fica grossa, logo. Por muito tempo, quando eu fazia os lançamentos e tudo mais, eu sempre dava uma hora de consultoria para os autores que entravam na base. Assim, o preço do curso é um, o preço da consultoria é outro, mas eu dava uma hora. Porque para mim aquilo era um processo de conhecer o público, investigar, entender de fato as dores, que eu tenho certeza que cada hora ali que eu gastei, porque eu não gastei, eu aprendi ali com cada um deles, hoje me tornou uma profissional melhor. Porque a minha realidade no mercado corporativo era uma realidade de universo de autores muito diferente da atual. Então, ali eu já tinha autores que eram essencialmente empresários, donos de negócio, que têm uma visão de gestão das coisas. Quando a gente está falando de autores independentes, não necessariamente. Então, foi muito bom eu entender esse universo para entender tudo aquilo que eu tenho de conhecimento, que eles nem fazem ideia, que eles não sabem, que eu posso levar para eles. Então, respondendo a sua pergunta, cara, eu tenho um monte de coisa que eu acho que eu deveria parar de fazer e eu não posso fazer. Esses livros aqui na mesa tem um pouco ou um tanto de Dani. Tem um pouquinhozinho ou um pocão. Chegou um momento na sua vida que você descobriu para o que veio. Né? E fazer com que outras pessoas cheguem um pouco mais adiante e impactem mais vidas. Não tenho dúvida que neste conceito tem um tanto do seu propósito ali. Quando que você se descobriu? Eu me descubro um pouco a cada vez que alguém fala assim pra mim, nossa, Dani, eu não fazia ideia de que isso era assim. E esse feedback, ele acontece mais agora? Pelo fato de você agora estar em contato diretamente, não só com o autor, mas com o que também tem intenção, os que hoje você tem muito contato com quem antes você não tinha frequente. Porque até o que quer, o que não entrou ainda na editora, o cara tá lá te mandando inbox, o cara tá lá te preenchendo a caixinha, tá fazendo a pergunta, que é a mentoria gratuita da Dani. É isso aí. A grande diferença é que quando um autor tem uma editora tradicional, uma editora consolidada por trás, ele já tem acesso a informações ali privilegiadas, ou se não coisas que a editora vai cuidar para ele, que ele não teria que cuidar sozinho. Quando a gente parte para um universo de autores que não necessariamente tem uma grande editora, ou muitas vezes tem uma editora que não tá ligando muito para isso, tá? A gente começa a ver que esse foi um ponto de virada importante para mim. Esse feedback começou a me mostrar que, caramba, eu tenho uma caixa de ferramentas incrível na minha cabeça que eu posso ali colocar à disposição das pessoas para ajudar. E eu tenho esse problema, eu quero ajudar. E meu marido briga e fala, pô, Dani, mas você tá falando demais, você tá ajudando demais, você tá entregando uma hora. Eu falei, mas a missão do cara é ajudar a leitura, é levar a educação para as pessoas. Hoje quem mais compartilha, quem mais cresce. Pois tem muito essa visão. Pois é. E eu porque acho mesmo que seja conteúdo gratuito, por que as pessoas continuam comprando da gente, né? Mesmo a gente doando muito conteúdo online. Porque assim, caramba, se grátis me entregam isso, é isso, imagina se eu pagar. É isso. E eu sempre vivi num lema que eu chamo de karma points. Então, tudo que você faz de bom, de legal para as pessoas, cara, você tá ganhando ali um saldo positivo de karma, entendeu? E, pô, karma positivo nunca é ruim, entendeu? Eu ajudo, as pessoas me mandam inbox e eu respondo. E posso falar, talvez isso seja, assim, parte da minha marca pessoal. Porque eu nunca fui a pessoa que me arrumou pra caramba e que ficou ali cultivando networking, os contatos. Eu não tinha Instagram profissional. Mas eu acredito que muito da minha marca pessoal está relacionada ao rastro que eu deixei, a confiança que eu gerei nas pessoas e não necessariamente a imagem. E marca pessoal é muito disso também, né? E o legado que está construindo. É isso. Que a única maneira da gente ficar vivo mesmo estando mortos é por meio da marca. É isso mesmo. Dani, caramba, a gente já vai batendo 50 minutos. Espetacular esse bate-papo aqui com você. Eu acredito que dá uma série, né? Para muita gente aqui nessa mesa eu falo, poxa, isso aí tem que virar uma série do Netflix, de tanto conhecimento que todo mundo poderia beber do seu conhecimento, da Dani aqui. Agora, para a sua câmera fechada aqui, para a gente encerrar com a sua dica.
Quem está travado, quem continua naquela frase. Um dia eu vou lançar um livro e esse um dia nunca chega e eu vejo no cemitério um monte de sonhador e um monte de futuros autores, né, de livros que nunca acontecerão. Qual é a dica? Talvez de ouro ou muito sincera para eles, que talvez se eles estão vendo o livro apenas como um negócio, talvez seja isso que está fazendo com que eles não deem o próximo passo. A minha mensagem para quem está travado é a seguinte: se você só olhar para você mesmo, você nunca vai ter um livro de sucesso. Você precisa olhar o que você quer extrair desse livro, mas também qual é o seu compromisso com o leitor, qual é o benefício que você quer levar para o leitor. Porque quando você tem claro o que você vai ganhar com o livro, o que o leitor vai ganhar com o livro, fica fácil tomar decisão, fica fácil investir, fica fácil gastar energia, fica fácil decidir por qual editora você vai. Então, sem você ter esses pilares, você vai ficar travado mesmo. Então, pensa no seu objetivo, no seu compromisso com o leitor. Isso vai te destravar completamente. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu carrego comigo, que é a seguinte. Eu vou parafrasear, mas basicamente ela diz assim: o mesmo homem não se banha no mesmo rio 2 vezes, né? Uma frase do Heráclito. E, poxa, o mesmo homem não se banha no mesmo rio 2 vezes. O homem mudou e o rio mudou. Então, você muda, o rio muda. Ou seja, você muda, o contexto muda. Então, não fica pegado naquilo que aconteceu lá atrás, naquele texto que você recebeu uma crítica, ou pior ainda, naquele elogio que você recebeu da sua mãe, da sua esposa a respeito do seu livro, tá? Isso é apoio moral, isso não é avaliação crítica. Então, lembre que você sempre tem que estar aprendendo, porque o homem muda e o rio muda. Se você ficar parado, se você achar que você vai ser a mesma pessoa se banhando no mesmo rio, esquece, esquece. Essa é a minha mensagem.